Olá, vocês estão assistindo mais um episódio do nosso Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli e trouxemos uma pessoa extremamente eclética para conversar com a gente hoje. Todas as vezes que alguém fala que é eclético, eu falo, acho que eu não consigo definir muito gosto ainda. Mas gente que tem gosto musical eclético. Eu falei, você tá perdido na vida? Essa altura, eclético? Os quase 50, eu sei exatamente do que eu gosto e não gosto. Não, mas também é generalista, é amplo, né? É uma coisa mais aberta. Eu tô falando tudo isso porque a gente se conhece há 25 anos. Então, eu vou contar isso, quer ver? Desde a escola. Quem é você? Apresente-se. O meu, tá. Não, mas faz resumo. Tá bom. Faz sou resumo. Facundo, sou empreendedor aqui em São Paulo, sou engenheiro, fiz jornalismo. Isso depois que eu te conheci, né, Paty? Porque eu te conheci na versão engenheiro ainda. De alimentos da Mauá. Da Mauá, exatamente. Aí eu fiz jornalismo internacional na PUC, fiz mestrado e doutorado na PUC também. História da arte também, não foi? História da arte, mas não é acadêmico, né? Ah, tá. Como ouvinte, não foi? História da arte eu fiz todos os cursos de formação do MASP e do MAN. Porque o MASP tem aqueles cursos que são, sei lá, pra gente que gosta de diletantes, que gosta de recortes de história. Aliás, eu recomendo muito os cursos de história de arte do MASP, são muito bons, porque eles recortam, assim, tipo, 2 meses de um período e se aprofundam nesses 2 meses, né? Então, você vai estudar, sei lá, a emergência das vanguardas no século XX. Você não vai estudar só a emergência, só os primeiros anúncios de vanguarda no século XX, aí você se aprofunda nessas frentes, assim. Ou você vai estudar, sei, Caravaggio e Caravaggismo, e derivações de Caravaggio. Então é muito legal, porque você pega vários recortes... Eu sou muito ignorante em arte. Eu também sou, sabia? Eu não tenho um conhecimento profundo, eu gosto, mas eu não mas é uma coisa que eu queria entender melhor, não consigo. É que a arte fala sobre si mesma, a grande parte das vezes, né? Ela tá sempre voltada para o próprio umbigo. Mas eu, por exemplo, não gosto, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não tenho para isso. Mas se eu tivesse dinheiro, eu não compraria arte para colocar em casa. Acho que a arte tem que ser pública, a arte tem que ser... disponível para todo mundo poder ver, né? Senão fica uma coisa muito individualista, só você tem a tua. E eu gosto de coisas que são poéticas, mas não necessariamente... Porque a arte, para ser considerada arte, tem que passar por um sistema que tem dinheiro, né? Museu, galeria. Sim. Tem uma coisa entre o poder e o dinheiro que vem desde o, sei lá, do Renascimento, dos Medici, em Florença, no século XV, o caralho a quatro, que é aquela coisa que o que é arte tem que estar revestido de poder. Ou tem que estar revestido de uma formalização. Isso me traz uma certa preguiça. Eu tenho umas cenas assim que eu vejo na rua que para mim são absurdamente poéticas, voláteis e que para mim trazem um deslumbramento maior do que, sei lá, fica 2 horas parado na frente do Guernica do Picasso, ou coisas do gênero. Então a arte para mim é bonita, não me alimenta, mas o que me alimenta de verdade, sei lá, o teatro. Acho teatro foda. Teatro é meu animal mesmo. Música pra mim, depende. Música, mas a música é mais pra mim um pano de fundo. Eu tenho epifania com música. Mas pra mim é alguma coisa que assim, eu tô música e alguma outra coisa. Nunca tô só eu tô, sei lá, na academia com música, correndo com música, ouvindo na moto com música. Não, eu gosto de ficar só na música. Tipo, no quarto escuro, olhando pra cima? Sim. Funcionaria com ácido pra mim. Mas, assim, ouvindo música no escuro. Sim, no escuro. Cima, quando eu era jovem, eu ficava ouvindo música chorando no banheiro. Emo. Sabe, de tristeza? Não, cara, a mulherada sempre fez isso. Sempre. É cara da mulher adolescente. Exato. Por isso que você tem esse jeitinho meio Mortícia Adams, né? De ser, não parece? Vai, continua. Não, mas vamos contar o que o Facundo tá fazendo aqui. Porque, assim, não, pera, ele não falou nem da biografia, ele parou na arte. Então se desfocamos. Desfocamos a arte. Mestrado e doutorado na PUC. Aí eu te conheci, né? Eu trabalhei em multinacionais, trabalhei na Tetra Pak, depois eu trabalhei na American Express como trainee, que foi um grande truque na minha vida. Que depois eu preciso contar algumas passagens de lá. Você sabe que eu não me lembro, Paty? De nada? Eu me lembro de muito pouco, assim. Nem as memórias de American Express, elas são muito embotadas, assim. Então a Paty vai te ajudar a lembrar de algumas coisas que a gente estava conversando. Eu não consigo me lembrar, assim, do meu período. Então deixa, vamos fazer esse parênteses? Eu me lembro que foi um período bem depressivo, assim, porque era muito triste pra mim.
aquele lugar, aquela... O centro empresarial. O centro empresarial. Não, eu me lembro do meu Dom cubículo Ferrúcio. acarpetado. As baias. As baias acarpetadas. Não, mas Era você foi bem estilo feliz. americano aquele escritório Você mesmo, foi assim, feliz que você era a minha americanizado mesmo. dupla. Sim, mas eu não consigo me lembrar alguma coisa marcante daquele período. Eu me lembro assim, eu não me lembro das pessoas, eu me lembro daquele bandejão triste. Essa vida corporativa... Era o Dom Ferrúcio. Dom Ferrúcio. Ferrúcio? Ferrúcio, eu não me lembro de nada disso. Eu A gente lembro- almoçava lá de vez em quando. Não, mas deixa eu te contar duas coisas que eu lembro muito. Éramos 8 trainees, você lembra? Eu lembro, eu, você, o Márcio, que o Márcio de vez em quando eu encontrava, porque ele estava no Bradesco, né? Quem mais que era? Não, tudo bem. Eu não me lembro. Mas eram 8. Daí fizeram. Conrado, né? Tinha um Conrado também? Mas esse Conrado ficou 3 minutos. Depois ele- foi embora. Ele ficou pouco tempo, não me lembro. Ficou, nem entrou. Bom, deixa. Enfim, As pessoas tá, a gente não- deixa. Daí montaram as duplas. E fui eu e você. Você lembra disso, Se pelo fudeu, menos? sim. Porque eu era uma grande mentira. Eu tava ali interpretando um papel, eu nunca gostei de obedecer. Eu consegui Não, mas isso entrar. eu tinha certeza. Eu consegui entrar porque o Sérgio Neri foi com a minha cara. E E eu me acho que lembro. com a minha também, Eu me lembro que E por isso que puxou vocês pra trabalhar com ele. então. Nossa, agora você Porque fechou ele era RH, tudo. Porque o Sérgio Neri foi com a minha cara. Você porque você tem essa cara de rica divertida e eu porque eu tenho essa cara de boy sujo. A gente fazia uma ótima dupla. E daí eu não esqueço. Você entra, quando ele separou Com as aquele duplas. terninho mal cortado. Não, dá- atrapalhado. Nossa. Você já chegou, eu já achei super estranho, porque todas as duplas eram mulher com mulher, homem com homem, aquela época, né? E já colocaram Patrícia e Facundo. Eu falei, bom, tudo bem. Você me aparece com um livro de Franz Kafka, Metamorfose. Ai, Onde? gente. No trampo? No trampo! Você jura que eu dei E uma eu lendo a dessas? Capricho, Eu não Gatos lembro. da Capricho. Ai, que lindo esse daqui. Ai, olha, de sunga. E você lendo Franz Kafka. Você jura por Deus? Por eu tudo! não me lembro. E daí Não você me ficava lembro. sentadinho, tipo, na hora, sei lá que horas, que você ficava lá lendo. Eu falava, ai, gente, eu já li. Um homem que virou Uma barata. bicho. Para de ler isso. Que eu nem entendia com 20 anos esse livro. E você, não, esse livro mudou minha vida. É mesmo? juro. Que eu falava que mudou minha vida porque eu não me lembro de Com Kafka ter mudado 20 minha vida. anos. O Castelo, talvez, mas... Não, você tava com esse Metamorfose. livro, eu nunca esqueci. Daí a gente ficava Isso era em insegurança minha, sabia? passar que você era assim o Não, intelectualzão. é porque eu gostava muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler. E hoje em dia eu leio no Kindle. Então o Kindle tem essa coisa de também não leio mostrar no a Kindle. capa, entendeu? Que é muito mais discreto. Mas eu não Mas você andava com esse livro o dia inteiro. Mas é que Tipo o pastor carregando a Bíblia. porque no começo também eu ia de moto. Não, eu ia de carro. Eu nem tinha carro. Não, você ia. Você nem, sei lá. Eu não tinha carro naquela época. Então, daí a outra história. Ela daí tem eu tenho mais mais uma- ela duas. Você me dava carona. Sim. É Ela tem história em verdade. relação ao seu Pera, carro. pera. É verdade, Daí você me tinha dava mais uma carona. história. A gente jogavam a gente fez job rotation, né? Então a gente ficava de área em área e falava assim: hoje você fica ali. Daí ficávamos lá com a pessoa odiando ficar com a gente. Lembrando que Você a gente ficava falando dos seus bofs. Né? não, e daí a pessoa falava, e eu quieta, né? E a pessoa, numa reunião, acabava a reunião, você falava assim, então, não achei que você foi bem. A pessoa com 50 anos, a gente com 20. Que ousado. Você falava, deixa eu ver aqui esse papel da reunião. Tá errado. Você jura que eu fazia isso? Juro. E Meu eu chutava Deus. você e falava, Facundo, é que ele já sabe um pouquinho mais. Não tô concordando. E a pessoa falava assim, eu queria entender melhor, você falava. Por que você tá fazendo esse business? Você jura por Deus? Juro. Ah. E eu falava, Facundo, por favor. Então, eu nunca ia conseguir me dar bem no mundo corporativo. Daí Não dava depois, pra mim, não era fase pra mim. 3. Se fosse mulher... Eu já teria vazado há muito tempo. Não, você se apaixonava também várias vezes. Eu vi o teu olhinho. A gente saía, eu falava, o que é, Facundo? Você se Apaixonado. apaixonou? Você falava assim, acho que eu tô sentindo alguma coisa por aquela moça. Mas aquela moça do trabalho? Aqui tá, a gente tava no job rotation de 42 anos. A mulher? A mulher que tava lá explicando pra gente, nessa Não planilha... era Flávia? Qualquer uma, não era só era, uma. Não era só isso.
Você entendeu? A Não. gente ia rodando de área em área. Não me- A moça que Isso atendia o aqui não é um papo. telefone. Vamos trazer para um lado mais... Não, mas isso aí mas isso aí a gente tá lembrando de 23 anos. Ninguém Nossa. pode julgar a Não, gente. não, A de gente jeito era. nenhum, não por isso. A gente é que eu era- não consigo me lembrar dessas coisas. Então, eu acho eu que já eu tive um sabia. bloco. Você mudava o tom de voz quando você estava apaixonado. Né? Ai, que legal esse teu projeto. Projeto ignorantíssimo. Eu, ai, já sei. Vou sair daqui, ele vai querer que a gente almoce com essa moça. Mas não é verdade. É. Provavelmente o projeto era muito bom. Aham. Daí, só para concluir, quando eu te emprestava meu carro. Você me emprestava seu carro? Sim, você não tá me dando valor. Nossa. Você tinha programação. E eu falava, então fica com o meu carro. Você me deixava na rodoviária, que eu viajava de final de semana. E eu ficava com o teu carro? Daí você falava, Eu não. me lembro que você tinha um carrão. Ah, sei lá, um cadete. Ninguém lá tinha que carrão. carro, é. Daí eu falava, Facundo, você fica. Mas isso não acontecia sempre. Não, umas 3 Acontecia vezes. Eu te chamava de Falcon. Falcon, você fica com o meu carro? Você falava, mas eu não tenho como abastecer. Eu falava, imagina, só guarda. Só guarda ele em algum lugar. Que eu. Era tudo Pati, que eu não me lembrava dessa porra. E ficava com o carro o fim de semana inteiro. Eu ficava com o final de semana inteiro. Meu, você Que é eu bem ia- mais doida do que eu imaginei. Emprestar um carro pra mim. E daí você falava, eu não vou ter como abastecer. Eu falava, tudo bem, meu pai sempre abastece. Depois eu falo que foi pra qualquer lugar. E segunda aparece com esse carro aqui. E era assim. Eu aparecia? Eu Sim. nunca subi com um carro. Não, o carro Dei um tava Grand Deve sempre. ser mais Falso. responsável do que você mesmo lembrava. O carro tava Nossa. sempre lá. Cara, como eu consegui passar nesse programa de trainees da American Express, até hoje é inexplicável. Eu trabalhava na Tetra Pak em Curitiba. Aí, na casa do chapéu, o que eu me lembro que eu fazia era... Tinha enfim, os estágios lá, as etapas. Eu saía de Curitiba 3 horas da manhã ou 2 horas da manhã, vinha rasgando para São Paulo para fazer a etapa, voltava para Curitiba depois do meio-dia como se nada. Avisava que ia ter que fazer uma Reunião. consulta, visitar um cliente, mentia. E chegava tipo 2 da tarde em Curitiba e tinha dirigido, sei lá, no mesmo dia 1.500 quilômetros, 1.200 quilômetros, sei lá, de Curitiba para São Paulo e São Paulo para Curitiba depois de fazer uma entrevista de emprego. Eu não fiz a última etapa, que tinha que conversar com, sei lá, o CEO da American Express naquele momento, que eu não consegui. Eu tava completamente... Era o Hélio Lima. Hélio Lima. Era o Hélio Lima. E eu me lembro que eu tinha que fazer essa entrevista e eu não consegui. Eu liguei pro Sérgio e falei, Sérgio, eu não vou conseguir porque eu tava num cliente, fora. Nossa, não foi entrevistado pelo CEO mesmo Não assim fui, passou no e negócio. passei no bagulho. É, o Sérgio Mas eu gostou acho que mesmo o da Sérgio você. tinha um crush em mim, Tinha, alguma coisa do certeza. tipo. E Tinha. Sérgio, obrigado, viu? Eu não sei se eu tô sendo pretensioso. Mas você nunca mais viu o Sérgio? Nunca mais vi o Sérgio. Eu encontrei com ele acho que eu encontrei com ele muitos anos depois, acho que 10 anos depois, eu nem me lembro se eu já tinha um Vegas. Eu encontrei com ele, mas eu guardo ele no meu No coração. Vegas. Eu Na guardo ele. iate. Eu guardo ele no coração com muito afeto, Ah, assim. eu também. Mas Ele a era última coisa que eu Ele preciso... é um homem elegantérrimo, né? Eu me É, lembro do... hilário. Nossa, Lembra como a gente... elegantérrimo, E a gente engraçado. ria muito E eu com olhava ele. pra ele, ele falava do jeito como ele falava. Ele é engraçado. Ele era hilário. Afetado, assim, pra dentro, dando risada. Ele sabia onde ele tava, mas ele era um bufão. Era muito legal, porque ele sabia que aquilo tudo era uma mentira, que era um teatrinho de mentira. E o Sérgio, eu me encontrava com ele nesse lugar. Sabe? Eu falei, puta, mano, de novo, a gente tá fazendo essa comédia ridícula corporativa. Isso mesmo. Eu nunca vou me esquecer, teve uma dinâmica de grupo. Eu não sei se você lembra que a gente foi num hotel, acho que foi com a American Express, Ai, no que hotel já- Transcontinental, que a gente tinha que ficar batendo tinha um monte de instrumento musical no chão. E aí Nossa, a isso pessoa eu da não- dinâmica de grupo, eu sei que foi na American Express, eu acho que a gente não tava junto. Ah, eu sei que tinha uma que a gente tinha que achar um tesouro, umas Mano, coisas juro tão por idiotas. Deus, cara, foi nessa dinâmica de grupo que eu falei, não é pra mim, eu vou desistir. Se eu continuar aqui, eu vou morrer, sei lá, eu vou morrer de cirrose. Eu não bebia, hein, mas eu ia morrer de cirrose, de úlcera, de um ataque de coração aos 35 anos. Eu me lembro que eu fui no Hotel Transamérica, numa A gente dessas fazia dinâmicas, umas coisas. lá no Hotel Transamérica, E eu me lembro que tinha uma menina, que era uma menina, eu fazia aula de yoga naquela época, e a menina era minha instrutora. Pra ganhar, e eu tinha um crush nela.
Viu? Tá vendo? Acho que você Viu? conseguiu Mas fazer eu a tinha um leitura. crush na minha instrutora de yoga, né? Não Não, mas na era gerente do... na gerente de ESG, não. É. Tinha, Bom, e enfim. tinha CSG também, né? CSG e ESG. Exatamente. E aí eu me lembro que eu fui nessa dinâmica e encontrei a instrutora de yoga que eu tinha um crush lá da escola. E ela tava fazendo, sei lá, um Haribo qualquer pra ganhar um troco e tinha espalhado assim um monte de instrumentos musicais na frente dela. E ela pega os instrumentos, e aí a dinâmica, ela tava só tipo de assistente, tinha um outro cara que tava ali pagando de coach, que naquela época nem tinha esse nome. E fala assim, então, cada um pega uns instrumentos. Aí, cara, eu peguei uma, sei lá, o que que eu peguei? Sei lá, uma maritaca ou alguma coisa do tipo. Peguei alguma Entendi. coisa. Aí, que era um instrumento bem ridículo. Aí eu me lembro que todo mundo ficou tocando, era aquela cacofonia, assim, cada instrumento indo para um lugar. E aí ele falou assim, agora eu vou mostrar para vocês como o trabalho em equipe consegue fazer algo que é ruído se transformar em música. Papinho, né? Aí ele falou, bom, você começa aqui, você começa ali. Bom, enfim, deu uma certa ordem para aquela bagunça toda, para aquele ruído todo. Não vou te dizer que saiu música, mas tinha pelo menos uma Sim. cadência, alguma coisa do tipo. E aí, mano, ele faz a gente dar uma volta na piscina do Hotel Transamérica, entoando uma cantiguinha, tocando aquele instrumento. De terno, com um monte de gente tomando Ah, não, sol. eu não fui nisso. Mano, pelo amor de Deus, eu saí de lá e chorei Então no banheiro. Sério mesmo? Você Chorei lembra no disso? banheiro, chorei no banheiro e falei assim, eu nunca tinha me sentido tão humilhado. E olha que, ó, eu já fui enfiado em cesto de lixo. Eu nunca tinha me sentido tão humilhado. Eu falei, meu, a partir dá. de hoje não dá. Eu tenho que encontrar alguma coisa. Só que eu era tão bundão que eu não me via fora do mundo corporativo, assim, porque, porra, eu sou de família de classe média baixa. Meus pais não têm grana. Então não tinha um colchão embaixo de mim, sabe? Eu ser herdeiro. Mas naquela época não tinha um colchão. Então, e nem se falava de ter seu próprio negócio, né? Então, Era muito raro, não, né? não se Naquela época era falava. Era Tipo- só meio gente louca, não era? Não, era gente mal sucedida. O empreendedor era aquele teu tio que que não tinha tinha uma nada. borracharia. Ou o primo que tinha uma retífica de motores. Ou então também já tinha começado aquele cara para abrir a casa do pão de queijo. Não, mas tem história de Não é empreendedores. um franqueado. Não, mas tem história de empreendedores que não tinham nada na vida, que nessa época, ou você faz isso ou você vai morrer de fome. Então você tem histórias de famílias empresárias, tem até um grupo que chama FBN, que é Family Business Network, que conta as histórias dos maiores empresários do Brasil. Fala do grupo Algar, fala do grupo da Jacto, fala das maiores empresas do Brasil, como é que começaram os empreendedores. Geralmente aquele pessoal que não tinha nada, que arriscou tudo que tinha na vida, e hoje muitos deram errado no meio do caminho, e alguns poucos que passaram pela peneira são os maiores empresários que a gente tem hoje. Então são histórias raras que você não consegue contar Mas eu no acho que dedo, é mas que existe ainda. de uma época de um capitalismo mais romântico, sei lá, pós-Segunda Guerra Mundial. As coisas, hoje a gente tem uma consolidação muito grande do capitalismo, né? Então são poucas empresas, poucas famílias que detêm muito poder. A desigualdade Sim. de renda só aumentou Exatamente. com o passar dos anos. Sim. Então, eu acho que essa história do self-made man, que vem do empreendedorismo lá da gringa, né? Que a gente olha para a narrativa do empreendedor, essa fábula do empreendedor. Outro dia eu vi uma coisa maravilhosa. Um cara falando assim, bom, eu não sei se vocês sabem, mas 90% dos CNPJs abertos no Brasil tem um único dono. E 50% desses CNPJs de um único dono ganha um salário mínimo. Ou seja, aquilo que a gente chama de empreendedorismo no Brasil é trabalho assalariado sucateado, fora do mercado formal. Porque é um empresário que contrata um PJ que vai ganhar um salário mínimo, que que vai além de emitir nota tudo não fiscal. tem nem férias e nem décimo Precarização de terceiro, emprego. né? E aí a gente chama aquele cara de empreendedor, de dono de si mesmo, o cara que aquele cara que vende balinha no semáforo. Então tem uma narrativa do empreendedorismo brasileiro que é essa narrativa que cola muito na história da exceção, do self-made man, né? O Elon Musk, o Steve Jobs e todos esses caras. Cola nessa história, mas que é uma mentira, porque não é a realidade. O que a gente tem aqui no Brasil é muito pouca mobilidade social. É raríssimo um cara
E assim, eu sou reconhecido hoje como empreendedor, né? Porque, sei lá, montei 27 negócios, depois... Não é à toa também. Com 26 claro. você montou. Então... É o símbolo do empreendedorismo brasileiro. A quantidade de... símbolo, a quantidade, diria, não, mas... a quantidade de empreendimento é impressionante. Mas ao mesmo tempo, até hoje, eu fico muito me perguntando assim, eu vejo gente que abre negócios na gringa que ficam multimilionários, assim, com um restaurante. Eu tenho um amigo... Uma cadeia, né? Não, com um restaurante, sei lá, tem um cara que eu conheço que tem um restaurante em Nova York e o cara ficou muito rico. Um restaurante. Um restaurante. Bom, aqueles caríssimos em Nova York. Só se for não, às vezes não é isso, mas o que eu digo muito rico não é centenas de milhões de dólares. Sim, o cara tem uma grana, pra mim, muito rico, são 10 milhas. Pra mim, esse é o meu número mágico. E o gringo não quer tanto dinheiro quanto o brasileiro. Eu tenho essa impressão. O brasileiro que quer esse acúmulo louco de ter 3 casas, você não acha? Não sei. É porque, assim, como são tão poucos... Aí você se diferencia, hoje em dia, quem é muito rico no Brasil, vamos chamar de muito rico aqueles que têm mais de 10 milhas. Tá. Né? São quantas pessoas que têm mais de 10 milhas no Brasil hoje? 10 mil? 15 mil? Talvez? Eu não consigo imaginar. Não faço ideia, mas não deve ser muita gente. Então todo mundo se conhece. Aí o que fica? Fica esse campeonato de ver quem cospe mais longe e qual é o tamanho da casa na Fazenda Boa Vista. Ah, não, porque você fez com o Isai. Ah, não, porque eu fiz com o Kogan. Agora eu fiquei sabendo. Não, maravilhoso. Eu tenho casa lá. Não, isso é rica. Não, sempre foi. Pera, Facundo, eu ia te falar, fazendo um parênteses. Deixa eu te contar um babado antes do parênteses. Conta o parênteses. Vai. Não, o parênteses que eu ia falar que eu achei muito interessante, que o meu pai sempre, ele é uma pessoa muito pé no chão. Quando surgiu essa oportunidade, meu filho pequeno é autista. Quantos anos ele tem? 14, pequeno, né? O menor. E daí, na pandemia... Ele é o menor dos teus filhos? O maior faz 18 mês que vem. Eita! 18? Você viu? Eu tive ele com 12 anos. Tipo realeza, né? Então. Provavelmente com primo de primeiro grau. E daí, ficou muito difícil a pandemia, porque o autista não aguenta... sair da rotina. O grau de autismo dele é severo? Como que eu não entendo? Desculpa. Assim, o autismo a gente não costuma falar muito em grau. Não tem grau, né? Me educa, por favor. Não, claro, é um balaio. Ele é verbal, o que né? Ele quer dizer que ele exprime o que ele quer. Tem os não verbais, tem os verbais. E os que falam. Daí os verbais, também tem muitos verbais que só se comunicam através de ecolalia. O que é ecolalia? É repetir frases de filmes, por exemplo. Então, tem uma coisa que o Guilherme ama falar, do filme dos Smurfs, que a Smurfette fala, e aí, que babado foi esse? Então ele vai te ver, você vai achar hilário. E aí, cara, que babado foi esse? Você vai falar, nossa! Só que ele sabe colocar no lugar certo. Só que eu, que assisto 800 mil vezes o filme, eu sei que tem muita coisa ali, por ele não conseguir falar direito, ele vai adequando através dessa ecolalia. E tem outros que só conseguem ter uma linguagem assim. Bom, mas ele não consegue sair da rotina, é uma coisa que beira a loucura para eles. Então a rotina dele é ir para a escola. Então assim, começou a pandemia, falou, ferrou o cara o dia inteiro em casa. Daí a gente acabou... Mas vocês construíram uma outra rotina para eles, né? Sim, que é muito difícil. E ele precisa prever essa rotina. Sabe, tipo, assistir Zorra Total? Você precisa saber do que você vai rir? Que eu nunca entendi porque tem gente que gosta da Zorra Total. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você que é mãe de uma pessoa autista, você assistiu Rain Man, suponho eu. Sim. É fidedigno? É fidedigno do Asperger. O Asperger, até eu tava revoltadíssima antes de vir pra cá, por favor. Que teve um artigo do Pondé, agora... Eu fiquei sabendo que ele falou alguma cagada, né? Que agora é hype ser autista. Que o que acontece? Tem autistas geniais. Só que o que acontece? O autista genial, eu vou à clínica de autismo há anos, né? E acompanho muita coisa. O que acontece? Um autista adulto, genial. Outro dia eu estava numa clínica, tinha um rapaz autista do meu lado, de uns 30 anos. Minha bolsa caiu tudo no chão.
Nisso, a terapeuta estava vindo me chamar para eu ir para minha consulta, né? Daí o menino, o moço, né, nem fez nada. Ela falou, fulano, ajuda a Patrícia a pegar as coisas dela. Daí ele falou, ela não pediu. Daí ela falou, não, é assim que funciona. Uma pessoa derrubou alguma coisa, você ao menos pergunte, quer ajuda? Ele ou seja, ele não tem traquejo social nenhum. Então, ele pode ser um gênio da matemática, mas essa falta de traquejo atrapalha muito a vida da pessoa. Então, esses adultos autistas têm muita dificuldade. Atrapalham a vida, assim, do que a gente chama de vida, né? Que é a gente define a vida pela produção. Claro. Né? É muito doido esse negócio de você colocar pessoas que não são produtivas como pessoas que são menores do ponto de vista existencial. Um exemplo. Sim. O autista. O autismo é um caso. É um caso, porque se a pessoa é super inteligente, mas ela tem, por exemplo, o hiperfoco e ela consegue resolver uma tarefa com muita... Por exemplo, desenvolver algoritmo de inteligência artificial. Eu fiquei sabendo que uma grande companhia, eu não me lembro agora qual das Big Fives, aí, das Big Techs, tem um dos cérebros por trás de uma das inteligências artificiais. Deve ser autista. É uma pessoa que tem autismo Asperger, não sei claro. A diferença clara entre as duas, o limite claro entre os dois. Eu ia só te dar um exemplo que provavelmente esse rapaz ele só precisa de um auxílio assim. O exemplo da bolsa não tem nada a ver. Se você falar para ele, fulano, você quer almoçar? Hoje não dá tempo, vamos comer um sanduíche? Ele vai falar, não, mas é que eu tinha que almoçar. Sanduíche não é almoço. E ele pode entrar numa crise. Entendi. E a crise para o autista pode ser as estereotipias, que é ficar se balançando, e pode ser que ele fique balançando as mãos ou a cabeça, ou girando num quarto 3 horas seguidas. Então, assim, tem muito terapeuta coletando qual é a crise... Os disparadores de crise. E você tem que ficar anotando também. Anotando. Você tem uma porque lição de casa até normalmente descobrir. você não sabe qual é o disparador. Quando você saiu da American Express, depois de quanto tempo você engravidou? Eu casei 2003, primeiro, né? No caso. Não necessariamente poderia acontecer. Exato. Não, eu conheci meu marido... 4 anos. Porque ela saiu em 99 e engravidou em 2003. Não, eu casei em 2003. Você casou em 2003? Ele nasceu em 2004. Não, esse é o Guto. O Guto. Então, quantos anos você engravidou? Você tá falando desse filho ou do primeiro? O primeiro filho é típico, porque até a gente usa assim, tá? Hoje em dia, por exemplo, a Pina é típica. Entendi. Não se fala mais normal. Mas tudo bem falar errado também. Todo mundo tá em processo de aprendizagem, porque toda hora muda também a terminologia. Mas eu usei normal? Não, tô só contando, não falou nada. E o eu Gui... odeio a palavra normal. Não, você não falou. E o Gui, que é atípico, nasceu em 2008. E você teve que se dedicar inteiro pra ele, então, né? Daí eu parei de trabalhar. Porque aí virou... Não, você não parou de trabalhar, você parou de trabalhar pros outros. Essa frase é importante mesmo. Porque trabalhar é só quando você gera riqueza. Não, você faz a tua energia vital foi pra cuidar da tua família. Que é um trabalho que deveria ser remunerado, diga-se de passagem. Sim, né? Inclusive, Marcelo, por favor, isso que você pode tem um triplicar. apartamento no rosto. O pai tá vendo, tá se pagando. Tô te pagando bem. Mas, e outra coisa... Então, você tá casada então há 20 anos. Faz 20 anos agora. Que maravilhoso. O que ele faz, Marcelo? Ai, gente, ele é um gênio. O que ele faz? ele tem o pé no autismo, eu falo. Ele é da Vale e cuida de minério. Mas o que ele faz na Vale? Ele é... Ai, meu Deus, nem eu mesmo sei. Ele é minério. Ele é um minério. Ele é um minério. Ele é ouro. Ele é de ouro. Ele é de ouro. É um top lá, Facundo. É um top, o cara é inteligentíssimo, gente finíssima. Não, ele é surreal. Não, e ele é aquela pessoa que quer deixar um legado pro Brasil. Eu gostaria de um legado pra mim. Lógico, mas ele vai te deixar. Eu sempre pleitei o próprio legado. Só pensa no Brasil. Não, mas ele é aquele cara que quer deixar um legado pro Brasil, que trabalha pelo Brasil. E até hoje foi muito legal que ele me ligou e falou... Ele demorou muito mais do que eu para aceitar o autismo do Gui.
Porque Como ele assim sempre... se aceita o autismo? Não é aceitar, desculpa, acho que eu me coloquei até errado. Mas para entender Para que a vida seria... enxergar. Mas ele... porque, lógico, que... Quando que você se deu conta que o Gui era Ai, autista? não sei, desde sempre eu achei ele Do primeiro diferente. dia que ele nasceu, você achou ele diferente? Falou, Diferente. era o jeito como ele te olhava? Ai, não sei. Não, posso contar Intuição uma de passagem? mãe. Eu fui visitar na maternidade. Eu nunca esqueço disso. Na maternidade, ela me chamou e falou: ele é diferente. Na maternidade, você Nem falou eu isso. Não, lembrava. eu lembro bem. Assim que ele nasceu, ele teve um problema, que ele ficou internado. Ficou internado um tempão. Então, foi nessa que você me chamou e E falou: não foi ele é detectado diferente. durante a Não. gestação? Não tem teste E o pra autismo isso, né? não é genético, até então não existe nenhum teste genético, né? Que Hoje deve comprova. ter. É muito, são marcadores muito difíceis, Sutis, né? sutis. E uma coisa que eu ia pontuar, que eu achei importante te contar, é que assim, como a gente tem uma situação privilegiada, uma coisa que é um peso gigante para mim, é que eu sempre acho que eu tô fazendo pouco pro Guilherme. É a culpa da mãe. Mas Todas assim, as mães carregam essa culpa, Paty. Mas assim, eu acho que assim, se eu fosse uma mãe que acordasse e só tivesse o SUS, mas não, eu toda noite acordo e falo, meu Deus, será que tem alguma coisa na China que eu não tô sabendo? Hoje? Eu acordava e ficava no computador falando com mãe da Dinamarca, da África. Eu fui pra Califórnia ver eles fazendo cérebro no pote. Eu fui não sei o quê. Até a hora que falaram, Patrícia, você vai enlouquecer. Calma. Mas o que você queria? Você estava procurando uma cura hipotética? Uma cura? Ou porque não é uma doença para você procurar uma cura, né? Não é, ele não tá quebrado. Eu acho que ele assim... opera em outras frequências que são diferentes das nossas, né? Mas talvez conseguir oferecer algo a mais, que consiga desenvolver melhor. Hoje em dia, quando vocês viajam, vocês conseguem com o Gui? Vocês fazem tudo com ele ou não? A vida deles, Então, a família se formatou em torno dele. Eu tentei muito, assim, acho que se eu pudesse falar com as mães autistas, que é o que eu mais faço na vida, todo dia, pelo menos toda semana, eu saio com alguém de uma família autista, de todos os níveis. Ou com uma avó, ou com um tio que o irmão não tá aceitando, sabe assim? Ou com a própria mãe, ou com o próprio pai, ou com um irmão. Eu tentei muito colocar o Guilherme em tudo, até eu começar a entender que ele não aguenta, entendeu? Eu queria, que era uma coisa meio pra mim, tipo assim, vai ter a festinha, eu quero levar porque eu quero que ele vá, mas ele não quer ir. Então assim, isso demorou, hoje em dia eu já aceito, mas eu sempre tenho que ouvir, tipo, o Réveillon passado foi o primeiro Réveillon que o Gui não foi. Sabe quantas pessoas falaram, Nath, mas por que você não trouxe o Gui? Porque ele nem sabe que é Réveillon. E o meu outro filho ia fazer 18, ele ama o Réveillon, a balada, o rolê, o DJ, esqueberê que vai tocar. E ele ficou sentido que ele não foi? Nada, Não, né? o que ele mais ama, tem uma moça que ajuda a gente, que é a pessoa que ele mais ama no mundo. E ele queria ficar com ela, grudado, entendeu? Entendi. Então assim, ele cria esses vínculos. E assim, o Guilherme, ele tem uma coisa, acho que se você fosse pensar no humano que todo mundo deveria ser, é o Guilherme. Primeiro que ele não tem nenhuma vontade de ter nada. Ele só quer uma roupa solta, simplesmente uma roupa solta, senão ele andaria nu. Então ele sabe que ele tem que pôr uma roupa. Ele gosta de celular, isso ele gosta, ele é das telas. Mas... Deve ser muito doido também, desculpa te interromper, você passar por essa transição da infância, porque eu tô começando a passar isso com a Pina, né, que tem 10. Passar essa transição da infância para a puberdade com uma criança ou um adolescente autista, né? Porque a maturidade intelectual é o que a gente chama de puberdade, que é a transformação hormonal do corpo e tudo mais, e que muitas vezes também é acompanhada por uma maturidade, uma transformação química no cérebro. Eu não sei se as coisas andam em compasso, assim. Se ele ainda continua com uma mentalidade, o corpo está se transformando, mas a identidade é de criança. 1,90 quase. Você tá me zoando. Não. Ele tem 1,90? 1,90. Barba. 14 anos? Ele é gigantesco. Mano.
Não, e forte. E forte. Mano do céu. Sim. Mas ele é autônomo, assim, ele toma banho sozinho? Então a gente trabalha. Então, eu acho que assim. Autonomia hoje, é a palavra de ordem. se você me perguntasse qual a tua preocupação, eu joguei, consegui tirar de mim todas aquelas expectativas da mamãezinha. Tipo, ai, meu filho vai ser um CEO. Não. Só quero que ele seja autônomo. Só. Porque o dia que faltar todo mundo, e aí, cara? Quem vai cuidar dele? E eu não queria também deixar tudo pro Gustavo, que é o mais velho. Esse peso, né? E daí, assim, ao mesmo Não peso, mas com essa preocupação, né? Eu acho que eu usei a palavra errada. Não peso, mas é uma preocupação enfim, para essa... Mas o Gustavo também se transformou num humano tão melhor. Porque ele vê que, entendeu? Que por mais que o Gustavo é o rei da bolha, ele tem essa casa na Boa Vista, entendeu? Ele faz a trifeta, ele vai pra Courchevel, pra Trancoso. Você tá falando uns nomes que eu nem sei do que você tá falando. Triveta, o que é triveta? Essa trifeta, Eu não sei o que é isso. Eles tiram sarro de um povo que gosta de ir pra Trancoso, Courchevel e Mykonos. É Eu o não faço a menor... cúmulo do Playboy. É. É a tua cara, Facundo. Eu juro por Deus que eu nem sei do que você tá falando. Acho que você tem que Esse é abrir teu um filho bar. maior. É. Mas ao mesmo tempo ele circula nesse mundo, todos os amigos dele têm nome e sobrenome. Olha, você tem que se preocupar mais com ele do que com Sim, o outro. Na muito boa. mais, muito Porque- mais. Mas bonito e a cabeça boa, viu? Tá Mas bem ele encaminhado. tem. Tudo bem, Mas ele tem tá que- bem encaminhado. Mas nesses ambientes é difícil ter a mulher. Ó, eu vou te falar, Não, eu se concordo, tivesse a cabeça você boa tem- mesmo, não conseguiria Não, eu frequentar entendo o que você esses tá falando. espaços. Eu entendo, mas ó, cabeça boa não vai conseguir frequentar esse... É muito... Mas é que assim, pornográfico, ele cara. tá inserido nesse mundo onde todos Tudo bem, vão. Sem eu querer, sei. todos vão. Mas aí é uma coisa muito descolada da realidade. Mas ele vê a Bota pra diferença. fazer voluntariado na Mas área. ele Ele faz. faz. Ele vai Fala cuidar até de do Friendship criança. Circle, é ele super vai legal. cuidar de criança autista em outras casas, em casas de gente que não tem condição. Ele É um amigo que o autista tem, é o Friendship Circle. Então ele vai brincar na casa da criança autista pra perceber que tem um amigo, envolve, faz brincadeiras lúdicas, não sei se Ele tá lúdicas, né? estudando? Já não? Já foi pra faculdade? ele vai o ano que vem. O que ele vai fazer? ADM. Faculdade de Playboy. Mas ele Na não tem GV, vocação pra na nada. É no ímpar que ele quer. Socorro, cara. Mas ele é ai, não sei, ele é um cara diferente, eu acho, Guto, de verdade. Eu também acho. Você tinha que ele conhecer poderia ser do que ele. você tá falando, eu imagino a imagem que Eu você também tenha imagino. pintado E ele na é sua galã, cabeça. além de Mas é tudo. diferente do que você pensa. Você tá imaginando tudo isso e, além de tudo, potencializa com o galã. Só julgando aqui dentro. Joga. processando. Não, Joga no beleza, bolo. não, beleza. Não, eu não tenho uma boa experiência com playboys. Eu não gosto de gente. Ele não é playboy. Não, se o cara fica frequentando esse tipo de Não, espaço, mas ele como não é vai playboy, atuar. Mas peraí, Ele você não pode vai atuar. frequentar, Para mas de não tem a cabeça de playboy, Não, não pode, impossível, Facundo? cara, não dá. Será? Não dá. Mas o pai dele é o Não cara dá. mais pé no chão do planeta Pode ser, Terra. mas não importa. Eu não consigo. Eu não conheço nenhuma pessoa rica do meu relacionamento. Eu não tenho pessoas. Provavelmente eu sempre sou a pessoa. E olha que eu nem tenho dinheiro. Eu vou te falar que se eu quiser comprar um apartamento no Copan hoje, eu não tenho grana. Eu não tenho liquidez. Todo o meu dinheiro tá reinvestido nos meus negócios. E tipo assim, saí da pandemia, quebrei, eu já Sim. juntei. A Eu sou pandemia filho de foi- comunista. Isso marca muito minha vida. Porque como filho de comunista, eu cresci ouvindo que o dinheiro corrompia, que você não pode confiar nos ricos, que atrás de toda fortuna tem um crime. Tem uma coisa marcadora do dinheiro, Sim. Aquele... que é uma coisa que você, tipo... Eu vi minha família inteira tendo em algum momento da vida muito dinheiro e dissipando esse dinheiro e morrendo na miséria. Mas e eu É que muito nasci doida. numa família rica, que sempre vibrou numa escassez. Ah, mas aí Eu também nunca eu fico... vi Aí eu me coisa questiono. É engraçado, porque também... Isso também me dá um certo rancor. Pô, você já tem grana e vai ficar... É que as pessoas que são ricas, é muito doido, né? Eu já fui muito pobre. No sentido de assim, vamos lá. Pobre no Brasil, né? Tá. Mas eu tive uma fase também. O que eu vou chamar de pobre? Eu cresci numa família que não podia fazer escolha. Eu Tá. não visitei nenhum país
enquanto eu tava estudando em bons colégios, Sim. porque minha mãe com bolsa, nunca fui pra gringa quando era pequeno, nunca fui na Disney. Se eu fui pra Disney, eu fui depois de trabalhar na American Express, que eu fui pra Miami. Aí eu fui visitar a Disney pela Sim. primeira Não vez. tem sua cara visitar a Disney, hein? Pô, mas eu Vocês queria, falar. cara. Eu queria Ah, legal ver. que você foi, eu, mas não, não eu imagino queria. E eu muito. voltei agora, recentemente. Com a sua filha? É. E aí, pô, beleza. Eu não ia pra praia, porque Guarujá, esse tipo de... Então eu Sim. fazia bate e volta. Morava na Santa Cecília, num apartamento, sei lá, 80 metros quadrados, em 6 pessoas. A gente vivia assim, dormia no meu quarto com a minha mãe, com eu, minha irmã, meu irmão e meu avô, todo mundo no mesmo quarto, em 2 beliches. Salada de fruta era sobremesa especial, então nunca iogurte, hoje em dia eu mamo Yakult, assim, sabor de Vitória. Danoninho eu esfrego na cara, faço creme facial com Danoninho, porque se abre minha geladeira é só aquilo que eu não tive quando eu era moleque. Sabe o que eu fiz essa semana? Minha mãe deixava eu comprar um pacotinho de Mas figurinha. por que você tinha dinheiro, caralho? Então eu não entendo, eu comprei 150 e postei. Olha aqui, Regina! Toma! Toma! Um por semana. Ah, não. Então, e aí como eu cresci com essa coisa da austeridade, eu me lembro que em um determinado momento, minha mãe e meu pai quiseram comprar um apartamento na Praia Grande. Aí nem cortar cabelo eu podia cortar. Sério, não podia cortar cabelo. Mas daí Eu não- fazia como? Cortava Alguém na cortava. tesoura. Pega alguém, Cortava na tchá, tchá, tchá. tesoura. Eu tinha um cabelo de tigela. Cuia, assim, porque eu cortava na tesoura. Porque tinha que juntar dinheiro para comprar um apartamento na Praia Grande, que, sei lá, na década de 90 estava começando a existir. Então era um apartamento financiado em 60 vezes. Tudo ia para essa porra desse apartamento. Mas enfim. Então, ao longo da vida, e aí meu pai comunista, meu avô comunista, meu tio comunista, todo mundo comunista, a gente tinha uma sina. O meu tio era um puta de um arquiteto no Rio de Janeiro, o tio Joffre, faleceu durante a pandemia. Ele montou uma casa no Recreio. Eu me lembro que era uma casa que, assim, era uma casa de vidro, de mais de 1.000 metros quadrados, com uma ponte pêncil que ligava os quartos. Assim, era assim, nababesco, assim, o bagulho era assim, lindo, estético, chique. Quebrou, morreu na Rocinha. Assim, morreu miserável. A minha mãe sempre fala que eu vou morrer assim. Não vai. Impossível. Com a quantidade de dinheiro que você tem que ser Não, muito perdulária. Não, é que eu Não. vibro na abundância, eu tenho outra pegada. Tudo bem, mas viver na abundância, para você viver na abundância, você tem que ter a previsão de que você vai continuar vivendo na abundância por muitos anos, né? Não, Então- meu marido é a pessoa que mais trabalha no Brasil, ele carrega o Brasil nas Então, costas. beleza. Então Então eu aproveita tô isso. tranquila. Aí você tem, aí você tem você vai virar uma narcisa já já. É teu Sério? objetivo. Não, é sério, ele carrega. O que você vê, ele que fez, gente. Eu tô super tranquila. Nossa, que bom ser tão apaixonado assim depois de 20 anos. Aí você tem o meu tio que morreu, a minha tia hoje, tia Mara. Meu, ela vive, era uma mulher, né, dos seus quase 80 anos. Ela vende paninho de prato na rua, hoje. Isso, irmãs Nos de quem? Irmãs do meu Daquele pai. avô, a Não, do meu pai. A irmã do meu pai vive de vender Caramba. paninho na rua, no Rio de Isso, no Janeiro. Rio? Hã? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E mora, até pouco tempo atrás, morava na Rocinha. As minhas primas também. Não tem, acho que eu tenho, dos meus tios todos, um morreu, faleceu com uma certa, conseguiu deixar, sei lá, uma casa no Alphaville. Tu tinha uma casa, comprou casa no Alphaville quando o Alphaville estava começando, e aí ele tem uma casinha, não era uma casa gigantesca, tinha uma casa no Alphaville, não era aquela mansão, uma casa no Alphaville. E era o Alphaville 10. Era a única pessoa que eu tinha como referência da minha família que fez grana. Da parte da minha mãe, é pior ainda. Só tem gente quebrada. Então eu cresci meio que eu não tenho uma imagem de alguém próximo a mim que teve dinheiro. Então, ao mesmo tempo que eu acumulava muita grana, porque quando eu abri o Vegas e comecei a abrir esses negócios, eles davam muito dinheiro, ao mesmo tempo eu desperdiçava. Não é que eu comprava coisa, eu não cuidava da administração, nem olhava para administração. Administração das suas próprias Das contas, minhas tá falando? próprias casas.
Teve gerente Nem meu não que pra abriu casa, se olhar? pousada. Não, eu não sabia. Abre e sai andando. Sai andando, foda-se, me dá aí o quanto for. Porque eu vivo com pouco também. Meu cartão de crédito deve ser o que eu gasto num meu cartão de crédito deve ser o que você gasta num dia. Para, Juro Facundo. por Deus, eu te mostro minha fatura do cartão de crédito, você vai falar, acho que é mais ou Você menos tá com uma isso. imagem errada de mim. Não tô Deve com ser o imagem que eu errada. gasto em Mas eu não meia acho- hora. Parece aquela tiazinha do TikTok, tá barato. Ah, para! Com essa Me roupa de humilha. paquita que você veio hoje. Sombreira linda, década de 80. Deve ter custado uma fortuna essa roupa. Pra combinar com essa cara linda. Aí você vê... Não, eu cresci com exemplos. Eu tô falando isso porque durante a pandemia eu falei, não, chega. Chega! Eu quero ser rico. Não sei, nunca... Pra mim, eu tenho assim... O que é ser rico? Eu não quero ser rico jatinho. Rico helicóptero. Rico fazenda Boa Vista. Rico... Aspen. Como é que é o nome do, Olha, do triunvirato lá? Trifeta. Eu não quero ser rico trifeta. Não quero. Eu quero ser rico, tipo, eu acho que eu quero um apartamento no Copan. E se eu comprar um apartamento no Copan, não vai me machucar. Eu vi um apartamento na Paulista que eu gostaria de passar a minha velhice. E, beleza, eu acho que eu vou comprar um apartamento na Paulista. Precisa ser de 1.000 metros quadrados. Mas esse Pode rico ser você de já chegou? Então, não. Não chegou nesse rico Não, ainda. Mas mas chegou porque também não tá administrando, né? Mas porque agora... não Um pouco quer. mais de raça, Agora- na administração, você chegava. Agora eu tô. Agora, Tá. depois da pandemia... Focou. Agora Não, eu falei, agora não. agora o que eu vou fazer é ganhar dinheiro. Eu tenho Agora nesse 5 Love anos... Story você vai. Não, eu vou arrebentar. Eu já vai mesmo. O meu Vai. problema é que era assim... Se eu... quiser, eu posso fazer um show lá. Eu tenho certeza. A gente vai ter que fazer a maldição antes. Não, tô brincando. Eu posso fazer a trifeta lá, se você quiser. Nossa, Paty, para que minha cabeça foi tão longe agora. Eu não quero dizer Para! isso. Sou uma mulher respeitável e casada. Para. Isso, há 20 Olha, se não anos. aconteceu há 25 anos, não vai acontecer Não, agora, pode ter jamais. certeza. Aí, se for parar pra pensar, eu falei, porra, não. Acho que eu mereço viver com... Eu tinha essa coisa da escassez, sabe? Que eu É acho que isso, a de fome- vibrar na escassez. Não, mas não é Isso aí vibrar. existe mesmo. Você É- tem que quebrar esse negócio da Mas pobreza. uma coisa é você vibrar na avareza, Sim. que é uma coisa negativa diferente. Péssimo, horrorosa. A minha, eu vibrava numa escassez que era assim, tipo, o que eu fazia, eu dissipava no próximo negócio. Entendi. Cada negócio meu custa 4, 5 milhas. Não, é paulada. O que eu tô gastando É o meu hoje cartão numa- do mês, né? Então, mas se você é limite... Para. Vai que alguém acreditar. acredita, É, meu. vai acreditar. Nem vai. existe isso. Mas o Love Cabaré, por exemplo, o investimento é de aproximadamente 5 milhões. A Paty tentou investir, já tinham fechado, 32 viu? Ela tentou. segundos durou? Não, 32 minutos. Mas mesmo assim não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Mas Foi no espera- Dig Hub, né? Foi no Divi Hub. Mas só um minuto, Facundo. A gente tem um problema muito sério, ser humano. A gente não se acha merecedor. Você Não. se acha? O Eu merecedor do que mereço, tenho... eu recebo, eu aceito, eu Não, agradeço. não vem com esse papo Haribo pra cima eu de sou mim. totalmente hari-hari. Não, Mas você que fazia é yoga isso. também, mais ou menos. É, a professora de yoga, aquela lembra do- dela? Mas, Volta no seu tempo, Ela Haribo. nunca me deu uma chance depois de ter me visto batendo Pegou bandeira birra da em yoga volta de depois uma dela. piscina, quem Terno daria? no Transamérica. É. Mas uma coisa que me pegou muito, que você pode achar que eu sou só da trifeta, mas eu sou uma pessoa totalmente evoluída. Eu nunca tinha me achado merecedora. Agora eu acho que eu mereço tudo. Eu mereço e eu aceito. Eu recebo, eu agradeço. Não, eu acho que eu não Facundo. mereço Aí, ó. nada, cara. Claro que você merece. Não, o que eu mereço é fruto da quantidade de energia que eu vou investir em alguma coisa. Por isso que você Você não merece. merece nada do céu. Não, mas então. ninguém merece de braço eu cruzado. vou Você merece vai fazendo. cair. Mas É. quando você fez, Mentalizando você merece. que você merece Não, receber. se eu sim. for- mas isso pra mim é tão natural. Não existe eu mereço. Existe o resultado de um trabalho bem feito. É natural, é uma Mas ordem às natural vezes das coisas. um trabalho bem feito. Se você não teve o retorno por ele, desculpa, ele não foi bem feito. A verdade a verdade cruel é essa. Não, mas isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Se não teve retorno no O investimento que profeta você fez, Facundo, é difícil pode ter sido conversar com o lindo, profeta Facundo, um monte que ele de tem gente sempre uma participou, resposta. mas não tem dinheirinho. Eu ainda. posso achar que eu mereço. Não, o profeta é complicado mesmo, tem que tomar Profeta é cuidado. difícil. Não, mas é verdade, porque eu posso achar que eu mereço. Eu vou continuar achando que eu mereço, mas eventualmente é só meu ego falando eu mereço e no final das contas não, você não fez direito.
Você não fez no tempo certo, Sim. você não fez do jeito certo. Mas tá, você fez do jeito certo, você merece, você recebe? O que será? Você se Eu vou deixa saber, receber? Eu só vou saber se eu receber. Se eu fiz certo. Não tem meu agora Deus. como eu saber. Eu tô fazendo o meu melhor. Tudo que eu posso pedir para qualquer pessoa com a qual eu trabalho e de mim, o que eu dou é o meu melhor. Olha, eu dei a minha energia mais verdadeira, mais pura, mais isenta, mais... O que eu tenho para oferecer é a minha verdade e a minha visão de verdade num projeto. Entendeu? E isso é tudo que eu tenho. Eu tenho um esforço sincero e absolutamente desconectado de um interesse financeiro para dar para uma pessoa. Eu não fico pensando se o negócio vai dar dinheiro ou não. Eu fico pensando, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Eu vou honrar esse artista que tá no meu palco, eu te juro. Eu falo isso porque muitas vezes eu me sinto numa missão mesmo. Agora no Love Cabaré, então eu tô tipo Posso em dizer, chamas. de tudo Esse que é o eu queridinho da vez? É o que você tá com mais Cara, todos borboleta que eu no faço, estômago? Esse é porque eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz na vida, né? Eu nunca fiz teatro. Eu já fiz de todos. Eu tô falando de aparelhos culturais, né? Bar eu fiz 4. Um ganhou o prêmio ficou 3 vezes entre os 50 melhores bares do mundo. O Bar dos Arcos acabou de ganhar o prêmio de bar mais amado da cidade. Casa de shows eu fiz 2. O povo lá de casa nunca conseguiu ir. Nem Não da tem mim, como. nem eu próprio. Fica 3 Nunca- horas na um fila. inferno, É difícil. um inferno. Nem Que eu, bom, hein? Que bom. Eu que sou velha, nem Não, vou eu te também falar não que iria. tentei. Não, eu não iria Concorda? também. Eu vou ficar Não, lá- concordo plenamente. Eu não iria também. Eu peço só delivery. Eu não... Nem delivery a gente tem. Eu não Então, sei, por isso, você nem tem delivery. Não, né? mas não é que o delivery pra mim seria uma... Mas não é a mesma coisa, a mesma Não, experiência. vai, Seria nem uma- é. Seria castrar o Bar dos Seria. Arcos, sabe? É. Não, lá é a experiência de ir. Então não faria delivery com aquele... Ele não merece um delivery, o Bar dos Arcos. Mas eu ia perguntar uma outra coisa. Aí, por casa Jesus. de show, fiz 3. Cinema, fiz 2. Aparelho cultural, fiz 2. Boate, fiz 4. Então eu já fiz. Se você for falar assim, vamos montar um bar, falta tum, 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 tum. Monto em 3 atos. Sem grandes dores de cabeça. Se pá, eu não preciso nem de arquiteto mais. Eu já sei desenhar. Não, e Desenho agora assim. em 32 minutos você arruma o que você quiser, É né? verdade. Você estava e dentro lá, vai aí- ter fila. Então, essas estruturas, assim, agora teatro nunca fiz. E é o que eu tô falando, que teatro não é que vai ser um teatro. Mas eu tô pegando as ferramentas do teatro e do teatro infantil, que é muito doido, né? Você No usar... teatro infantil lá? Ah, você tá pegando as a ferramentas do ferramenta teatro infantil para colocar As lá, pessoas para com as, quais performar. com as quais eu tô trabalhando, por exemplo, a pessoa que tá desenhando a luz, ela vem do teatro infantil. Eu tô usando assim, porque o teatro Mas, infantil... por quê? Primeiro porque eu tenho muita experiência em teatro infantil, afinal sou pai de uma criança. Eu né? também. Eu também, já amo fui teatro todos. infantil. Eu tenho um Mas casal do espera, o Já Guilherme fui em gosta todos de a esses. mesma peça Ah, é verdade, né? Mas tem uma coisa do teatro... 100 vezes, no mínimo. Tem essa coisa também, né, da repetição. Mas eu tenho uma coisa do teatro infantil que, assim, ele não é tão dependente do texto, porque, afinal das contas, as crianças não são muito ligadas com as palavras. Elas são Sim. ligadas com som, com luz, com figurino, com efeito, com projeção. Então, ele fala sem a dependência necessária do texto. Ele não é tão subserviente ao texto. Que é uma coisa maravilhosa quando você vai, por exemplo, pensar numa arte do corpo, que é um bondage, um BDSM, um shibari, um pet play, são performances de corpo. Agora eu não Nossa, entendi pareceu nada, Tifela pareceu lá. trifeta agora pra Tifeta, mim. Eu posso te explicar. Então, todas essas performances que estão no campo do desejo, do corpo, elas são muito teatrais. E então eu falei, eu vou chamar gente que trabalha com teatro infantil. É meio subversivo você ficar pensando, eu vou usar a ferramenta do teatro infantil para fazer um espetáculo que fala de corpo, fala de desejo, fala, né, dessas potências todas. Então, é uma coisa que eu nunca fiz, eu não sei se vai funcionar, mas a essa altura do campeonato eu também não faria mais um bar. Não tô mais interessado em fazer bar. Senão Também vou você ter já um- tá com o melhor, Você né? gosta de variar, vai fazer o mesmo, outro Não, e além do modelo, mais, né? eu falo, pra eu me desafiar hoje, vou fazer um bar, eu corro o risco de errar, tem que saber parar, sabe? Eu acho que você chegou no ápice eu já fiz do um bar. O bar tem que saber parar Eu fiz mesmo, uma porque casa você tem de, é uma fiz curva uma de casa Gauss ali. jazz, o Blue Note. Pô, o Blue Note é um puta de um palco. Eu não vou ser arrogante e dizer que é a melhor casa de show da cidade. Eu gosto muito da casa de Francisca.
Mas... É tua também? Não, a Casa de Francisca é de um amigo meu. Ah, Mas tá. pra mim é a melhor casa que a gente tem de espetáculo em São Paulo. Mas eu amo ver um show no Blue Note, assim, é de uma precisão de gastronomia, de coquetelaria, de acústica, até de programação. Puta merda. Eu adoro a experiência de ver um show no Blue Note. Alguns dos shows mais lindos da minha vida eu vi naquele palco. Então uma casa de show, você fala, pô, Cine Joy, apesar da dificuldade, né, acústica da sala e tudo mais, era uma sala de cinema para a comunidade japonesa na década de Sim. 40. Recebeu, assim, os meus heróis da música tocaram no palco do Cine Joy e eu nunca fui no camarim, acredita? Tenho É vergonha de mesmo? conhecer os artistas. E Tenho. quais são os heróis? Sei lá, eu levei, desde todos os artistas da GFA, Black Rebel Motorcycle Club, Black Angels, eu levei um monte de gente que eu amo. Austin Peralta, que faleceu logo depois, um dos maiores jazzistas da sua geração, se apresentou ali para 30 pessoas. Feist, nossa, eu vi muito show. Criolo fez 3 shows no começo da carreira. Foda. Tipo, Ney Matogrosso, todo mundo. Elza Soares. Porra, Elza Soares. Porra. Todo mundo Acabou de se morrer. apresentou no Cine Joia, né? Então, assim, eu recebi os maiores artistas brasileiros naquele palco. Aí, abri cinema no meu cinema da infância, no Belas Artes, que era o cinema que eu mais frequentei na minha vida, que continua sendo o meu cinema predileto. Cara, abri boate no alto do Maxud Plaza, o Mirante 9 de Julho, né? Eu fiz tanta coisa legal, o Lions, que tá aberto até hoje. Eu fiz tanta coisa legal que eu falei, porra, cara, eu vou errar. Eu tô na iminência de errar, eu tô na iminência de perder. Deixa eu te falar uma coisa que eu não posso não falar. De tudo que eu vi teu e de tudo que você tá falando, você tem consciência do quanto você é uma pessoa à frente do teu tempo? Não tenho, Paty, eu não quero ter essa consciência. Mas eu acho que eu não acho que eu sou à frente do tempo. Eu tenho, acho que uma sensibilidade. Paty, eu te juro, e eu vou falar isso aqui, vai parecer falsa modéstia. Eu te juro, eu não me acho especial ou melhor do que ninguém que eu tá sem a minha volta. Não é melhor mesmo. Aí no caso é diferente, é avançado eu sou um bom mesmo. articulador de talentos, entendeu? Não. Eu articulo uma pessoa que é foda aqui de um lado, com uma outra pessoa foda, resolvo esse problema, trago pra cá. Sim. Converso com os artistas, mais ou menos o mesmo. Eu tenho muito respeito pelo artista, apesar de muitos serem um pé no saco. É muito difícil você lidar com eu trabalhei muito tempo com música. Com artistas. Não é fácil, não. É foda. Mas assim... Mas eu tenho... Os meus melhores amigos são artistas. E a sensibilidade na alma que eles têm, a maneira como eles conseguem traduzir esse caldo interior e fazer com que a gente veja... Você tem que conhecer melhor o universo autista. Então... Desculpa voltar a esse tema, mas não, vamos só voltar. Voltando ao que eu acho, tudo que eu vi, assim, essa questão sua de, por exemplo, a sua hostess ser uma trans, todos os garçons serem humanos... os mais diversos possíveis. Dos mais diversos. Mais alguém que ele pode incluir, Cara, eu vou nessa te falar, gama que eu ele vou já te falar, oferece lá, Isso né? é muito à Isso que você tá frente, querendo dizer. Eu tava Facundo. falando hoje com o meu terapeuta. Hoje eu falei muito sobre à isso com ele. frente. Falei, cara, a gente tava falando sobre parâmetros, né? Pessoas que nos inspiravam, não sei o quê. Eu falo, eu tenho muita admiração por uma mulher trans. Porque a gente pensa assim, ou um homem trans, né? Porque a gente pensa, a gente fala de opção. A gente não pode falar de uma opção de uma sexualidade. Sim. Porque ela Sim, é natural, certo? Claro. Mas eu acho que, e o que eu posso falar pode ser polêmico e pode ser até descolado e colocado em um outro lugar. Mas foi uma discussão na minha terapia. Se eu estiver falando alguma besteira e se eu estiver ofendendo alguém, eu peço desculpas por isso. Mas a minha maneira de ver é que uma mulher, quando ela resolve ser uma mulher, mas biologicamente ela não nasceu como uma mulher, mas que ela resolve ser uma mulher porque é insuportável continuar presa num corpo de homem, não é natural. É uma opção. É uma das opções mais corajosas, é uma das talvez não seja uma opção, mas seja talvez um dos atos de coragem mais profundos existenciais que existem. Claro que sim. Olha o tamanho da mudança que ela tem que fazer. E assim, ela sabendo que ela vai virar uma mulher, né, no caso,
que já é Vai ter preconceito a vida inteira em cima. não só contra Ela tem ela, não desde só o contra o gênero. documento, desde o documento até os pelos, a voz, A transformação no corpo, a agressão no corpo, que ela vai ter que fazer. agressão, E agora a gente tá vendo uma a nova... cirurgia, tudo. Eu tô conhecendo uma nova geração de mulheres trans que não estão performando o corpo feminino. Eu conheci, tem uma amiga, eu acho que já posso considerar uma amiga, que ela é uma mulher trans, ela não fez nenhuma cirurgia de modificação de corpo, então ela não feminilizou o seu próprio corpo, ela não se hormonou, mas ela usa vestido, ela se veste de uma maneira elegantérrima, usa batom e mantém a barba. Mas aceita o corpo do jeito que é. Porque ela não quer agredir o corpo dela com a carga hormonal que é necessária para suprimir a Sim. masculinidade, entendeu? Então ela aceitou a barba, ela se veste como ela acha que ela tem que se vestir, ela se maquia muito bem, ela é elegantérrima e ela é uma mulher trans. Ou seja, ela é uma mulher trans que não performa dentro daquilo que a gente chama Sim, de mulher. Ela é uma mulher trans que ainda tem o corpo masculino, mas que a identidade é feminina. O que causa um puta de um curto-circuito na minha cabeça, de homem velho. Sim. Que eu falo, porra, é uma mulher trans, eu consigo entender, mas aí você tem que performar feminilidade, teatralizar de alguma forma o que é ser mulher no mundo. Então é unhão, é peitão, é bundão, cabelão, maquiagem, perfume, mini saia, papapá, que é essa ideia de mulher trans que eu cresci, né? Com essa imagem de mulher trans, uma hipermulher, uma mulher elevada à enésima potência. E nem todas as mulheres são desse jeito, Sim. né? Mas eu cresci com uma imagem de mulher trans que era uma mulher hipertrofiada do ponto de vista da identidade. Ela pegava o que é ser mulher, ou paradigma de mulher, o que é normalmente aceito pela mulher, e levava isso no seu limite. Quando eu começo a conhecer uma nova geração de mulheres que não estão performando a feminilidade do jeito como eu sou, ou como uma outra geração, né, de mulheres trans, que eu conheço mulheres trans que hoje têm 60 anos, eu acho isso de uma potência, cara. E aí eu tava falando isso com o terapeuta, hoje eu falei, mano, acho que a minha heroína hoje é essa minha amiga. Que ela é capaz de transformar, ela flui em todos os ambientes, ela flui em todas as esferas, ela tá nos melhores lugares, ela trabalha com as pessoas mais legais que eu conheço, e ela não performa. Mas o sabe corpo por que ela feminino. falou que você é à frente do seu tempo? Porque isso hoje é mais aceito, é mais comum. Você vem uma mulher trans trabalhar com a gente, é uma coisa Sim. mais normal. Quando você... Cuidado com a Começou- palavra normal. É normal que eu digo é o seguinte, é mais Comum, aceito. mais comum. Mais comum. É isso que eu quis dizer. Quando Não, não você tô lá... querendo te corrigir, eu tô também tentando me corrigir, Não, desculpa. mas isso é sempre bom a gente pra aprender as aprender um novas, com o outro, assim, né? como a gente aprendeu com a parte típico, atípico, assim a gente vai evoluindo sempre. Mas você fez isso lá atrás, quando não era comum como é hoje. Quando ela quer dizer à frente do seu tempo, ela quer dizer mais ou menos A isso. minha primeira funcionária como empreendedor foi uma mulher trans. É uma mulher trans, que eu conheço até hoje, eu falo com ela até hoje. Foi a primeira funcionária que eu tive na Então, vida. e hoje em dia... Mas assim, na verdade eu não escolhi trabalhar com ela, porque quando eu cheguei na empresa, Mas já estava montada. você concorda Foi que ela você que me tá à educou. frente? Eu não acho que eu tô à frente, cara, porque assim, de verdade, Paty, Não, eu acho. não sei. Talvez também você acho. não tenha essa consciência. Então Não não é tenho que ele não tá essa consciência, mas querendo eu falar não que acho que eu não, tô porque de mentira. Você não tem essa Ele consciência. não tem a consciência. Porque assim, quando eu comecei a namorar o Marcelo, meu marido, eu sempre tive muito amigo gay. Muito. Grande parte. Tinha um casal de amigos gays meus morando em Nova York. Daí eu avisei pra ele. Os do Brasil se vestiam, ainda eram mais coxinha. Daí a gente foi viajar e eu falei, a gente vai sair com o fulano e fulano. Ele, tudo bem. Eles chegaram montados. E ele se assustou. E daí ele falou, pô, Patrícia, você também me coloca em cada situação? Eu falei, querido, essa sou eu. Me desculpe, só que isso eu tô falando de 22 anos atrás. Então, assim, eu me considero uma pessoa um pouco à frente, que pra mim aquilo era muito normal. Inclusive o Gustavo, que é o meu de 18, com 3 anos, eu tava contando pro Dudu isso hoje. Eu levei ele a uma exposição de um dos meus amigos gays, que eram obras de arte, até eram todas obras de pênis. E até foi minha mãe também.
sempre abria, tinha alguma coisa de genitália. E a minha mãe queria investir. Minha mãe é super tonta, coitada. E aí eu falava, mãe, eu quero ajudar, quero comprar alguma coisa. Eu falei, mãe, não vai combinar com a tua casa. Ou vai, né? Não, Porque não poderia vai. ser Com a dela não combina. Não, poderia ser a peça mais comentada da casa. Não, mas ia ser estranho, porque uma se abria, vinha um negócio louco, assim, que Não, foi eu a que acho ela mais maravilhoso. gostou. Daí eu saí e achei que eu tinha que explicar pro Guto. Falei, Gu, o tio fulano e o tio fulano são casados. Daí ele falou, igual você e o papai. Falei, são 2 meninos. Ele falou, mas você não falou que um tem que amar o outro sempre? Eu falei, nossa, como eu tô antiga, né? Tentando explicar pro menino que já entendeu que o que importa é amar o humano, Não, amar o essa outro. geração é muito mais rápida para entender isso do que nós eu tenho- fomos treinados. A gente é treinado, o casalzinho. Outro dia, eu acho uma das coisas mais cafonas do tempo de hoje é chá de revelação. Me desculpe. Nossa, eu também acho. não. Vídeo Aqui de chá de não. revelação. Não, isso é uma não. vergonha Eu alheia não suporto. mundial também, acho. Aí, a minha filha, outro dia, a gente fica dando risada porque as pessoas fazem as coisas mais imbecis do mundo pra gravarem o. Até porque acho que é uma coisa Sim. meio de redes sociais, né? Pra gravar o momento do chá de revelação. E eu também gosto muito do mêsversário. Eu Você já também viu não. que a pessoa tem Mêsversário também é ridículo. Mêsversário, Todo mês você tem nunca- bolo, vela. Faz aniversário dia O mês 29. inteiro. É o mês. De outubro, deve de um ter todos mês. Todos os dias. Todos os meses. Não é todo dia, todo dia mês. do mês. Todo dia, faz aniversário dia 29 de outubro, dia 29 de Gente, novembro tem coisa, não 29 Só que de daí dezembro você tem coisa. se veste, vamos dizer que Não, tem baladinha, bolo, brigadeiro, vai ser família. assim, é outubro, teu mêsversário, vai estar todo mundo de Halloween. Ah, é Daí temático? tem- O mêsversário? Sempre. Eu não sabia. Daí novembro, sei lá, não tem um tema assim. Daí dezembro é natalino. Aff, que preguiça. Bom. Jesus. Eu não sabia Mas disso. enfim, aí a minha filha falou outro dia uma coisa que eu achei maravilhosa. Eu falei, pai, eu acho que a gente deveria parar de tentar fazer chá de revelação de adulto, né? Essa coisa de tentar descobrir qual que é a sexualidade da outra pessoa. Muito Maravilhoso, Nossa, né? Chá de revelação de adulto. Eu falei, filha, eu te amo, é maravilhoso isso. Porque é isso, essa coisa. Não interessa em nada Acho que pra só mim. interessa se você quiser transar com a outra pessoa. É, lógico. Mesmo Culpar- assim, Assim, mas eu acho que é o único Não, caso ainda que dá pra justifica. interessar, vai. Eu Esse tô aí interessado nesse cara, né? Supondo que. mas se a pessoa estiver Será que a pessoa é interessada em gay? você também, Não, mas por que a quem o outro leva pra cama deveria te interessar? É. Até Acho que abalar o único alguma coisa na caso sua seria vida. esse. Olha que e é isso que eu acho que é questionável. Mas eu acho que tem uma coisa, não é sobre o outro, é sobre você. é claro. Você fica incomodado com um casal de homens, porque provavelmente você vai sentir uma ponta de desejo. Isso aí é Ou muita porque você provavelmente vai sentir que aquilo mexe com alguma coisa existencial, uma insegurança tua. A pessoa A precisa ir maneira pra terapia. como você foi pra- montado, como a tua masculinidade. Tem alguma coisa aí que não. Se você tá bem resolvido, a vida do outro Não me interessa não te em interessa nada. nada. Até A não ser que eu porque possa contribuir de alguma maneira, né? Se eu puder, de alguma forma, aliviar o fardo existencial do outro, aí beleza, eu vou tentar de alguma forma, né? Me interessar pela vida do outro. Agora, para prejudicar ou para criticar, eu não consigo entender hater, por exemplo. O que hater fica fazendo, Eu também não cara? entendo nada. A São gente vidas falou muito- disso daí muito vazias. no último episódio a gente falou disso, sobre os haters. Eu Não tem cabimento eu isso recebo aí. muito hating. Muito. Recebe? Todos os dias. E você faz o quê? mas Bloqueia ou porque ignora? relacionado à política. A tudo. Mas você bloqueia ou responde? Cara, eu respondo. Você Responde. você também É, respondeu um todo hater mundo. hoje. Eu Mas falando respondo. de autismo, tem a dó também, É. né? Eu respondo, mas eu gosto, assim, o meu hobby é bloquear a pessoa enquanto ela tá digitando. Eu acho maravilhoso. Ah, então ela quando nem aparece aquelas consegue, né? bolinhas? Sei, ela nem consegue Aí, não, eu terminar. troco umas ideias assim. Daí no aí final, Aí quando a pessoa tá assim, louca. enfurecida no argumento, com aquela bolinha aparecendo assim com reticências, bloqueia. E ela fica com as palavras presas na garganta. Eu tenho fetiche por isso. É o meu pequeno prazer, assim. O que você imaginaria para o futuro da sua filha? O que você quer para ela? O que você quer deixar para ela? Ó, o que eu quero deixar pra ela? Eu quero deixar boas memórias, que eu acho que esse é nosso papel como pai Sim. e mãe, né? Deixar boas memórias.
eu quero deixar bons exemplos Sim. e que ela o siga ou não, que vai ser uma decisão dela. Que ela olhe pro pai dela no passado e fale, pô, tenho orgulho desse cara. Não pelo que eu falei, mas pelo que eu fiz. Sim. Falar é fácil, né? E, cara, é só isso que eu quero pra ela. Eu quero que ela seja o melhor que ela possa ser. Quero que ela consiga atingir a sua potência enquanto humano. Que ela consiga ser tudo que ela puder ser. Agora, mais do que... E eu tenho que dar as ferramentas para que ela exercite essa potência. Agora, eu não posso querer mais nada. Eu tenho que esperar que ela floresça. E ela vai florescer. Porque a base fundamental, a educação, o exemplo, a energia, a dedicação, eu dei. A gente dá a ferramenta. E depois a gente ensina a pescar. E Não dá pra você aí, entregar o peixe na meu boca, bem, você só ensina o que dá pra vai fazer. ser quem você pode ser. Lógico. Vai ser feliz. Vai Esse voar do foi seu jeito, o né? amor maior que você já sentiu. Eu não sei se dá pra mensurar amor, Paty. Eu também não sei, mas sei lá, o Eu sentimento nunca fui que... tão feliz no papel de pai. Mas eu foi nunca- o papel que mais mexeu com você? Ah, sem dúvida. Eu sou muito melhor, eu só acho que eu sou melhor pai do que como empreendedor. Apesar das coisas, às vezes, né, se confundir. Meu trabalho, às vezes, meu trabalho atrapalha a minha função como pai, né? O celular toca As horas de muito. dedicação, Mas né? E aí, o quando trabalho você fica presente atrapalha na hora que a tá. Mas de função todo de mundo. pai é para todo Todo mundo. mundo. Não é só teu. Então, mas eu tenho essa particularidade. Por exemplo, sábado eu vou ter que trabalhar, entendeu? Então eu queria passar do lado dela, mas eu não vou poder, eu vou ter que trabalhar sábado. Talvez eu tenha que trabalhar domingo. Eu tenho trabalhado muito os finais de semana agora por conta da Do fase novo. final do Love, Sim. né? Mas depois que abre, você não precisa ficar aí no fim de semana ou você continua ainda? Não, eu depois que abre eu vou pouco, cara. Vai pouco. Assim, até o Arcos, sei lá, Arcos faz mais de um mês que eu não vou à noite. Quase 2 meses que eu não vou à noite. Eu não gosto muito de ir nos lugares assim à noite, porque eu trabalho muito durante o dia. À noite já tá cansado, vai dormir. Eu acordo às 8 da manhã já com um monte de WhatsApp na minha caixa postal, um monte de e-mail para responder. Trabalho, eu vou sair daqui, eu vou ter pelo menos umas 30 mensagens no WhatsApp. Não tenho nenhuma dúvida que eu vou pegar o meu celular e vou Sim. ter umas 50 mensagens para responder. Entre DM, WhatsApp e e-mail, 50 pedaços de comunicação que eu tenho que responder. Não é coisa que eu vou ler e vou falar assim, ignora. Não, coisas que eu Tem tenho que que então responder. fazer alguma coisa. Isso em 1h30. Eu recebo um volume enorme de solicitações. E são as coisas assim, tipo, coisas... eu preciso de um trio de cantoras de jazz. Estou falando coisas que aconteceram hoje de Sim. manhã. Preciso de um trio de cantoras de jazz. Eu preciso de um lugar para uma festa de 500 pessoas corporativa inédito em São Mas você Paulo. consegue delegar ou tudo isso você tem que resolver? Não, são pessoas que me procuram diretamente, Entendi. às vezes amigos, pessoas do mercado de trabalho. Eu preciso da fachada do teu espaço para fazer um balé aéreo. Tipo uns bagulhos que vêm cada um de um lugar diferente. Então eu tenho... E aí eu falo, bom, isso aqui faz sentido, aí eu peço ajuda para alguém. Mas para cada pedido, o pedido que chegou hoje de manhã, cara, eu preciso de um trio de mulheres que tocam jazz. Pô, eu não tenho isso na minha cartola, lógico. Peraí que eu vou entrar na Sim. minha... Aí eu vou perguntar pro cara que cuida da programação do Blue Note, que vai perguntar para um outro cara, Sim. que aí vai me perguntar quais são as condições, que eu vou perguntar para a pessoa que me pediu a solicitação o detalhe, né, do evento, por quantas pessoas, quanto tem de cachê, não sei o quê. Aí eu coloco um em contato com o outro, agradeço os dois. Não, um pedido são 6 durou. mensagens, 7 Durou. mensagens. Não é coisa pequena, entendeu? Preciso de um espaço para fazer um evento corporativo em São Paulo que seja inédito. Tá. Quantas pessoas? Tá. Qual que é o perfil do evento? Tá. Quanto de budget você tem? E nunca tem budget, né? Nunca ninguém tem budget. Então, Quero de eu quero graça. fazer um lugar incrível, maravilhoso, inédito, e eu tenho 5 mil reais. Eu falo, porra, você tá me pedindo impossível. Entendeu? É sempre assim, não, eu preciso de eu vou fazer um negócio no Halloween, e aí eu preciso de uma performer de shibari Puta que vai vida, se parece apresentar na- gincana isso eu aí. falo, mano, é gincana. E eu sou o balcão dos pedidos excêntricos de São Paulo, todos eles chegam no meu WhatsApp. Porque é muito Vamos fazer doido. uma listinha pra pedir pra ele também, Vamos, dos seus Mas é foda, aniversários. porque eu vou te falar,
é raro eu não conseguir resolver. Olha lá, Uma aí zica. pode ir para suas festas. Já sabemos de pedir. Eu tenho uma quantidade de uma experiência acumulada ao longo dos últimos, sei lá, 17 anos que eu resolvo qualquer zica. Olha lá. Porque eu que resolvo as minhas zicas. Eu não terceirizo zica para os outros. Eu que corro atrás. Então eu vou e falo qual que é o problema. Eu já passei por cada problema, meu amigo. Todos os dias eu acordo com uma bucha na minha caixa postal. Todos os dias. Eu não tô fazendo exagero. Imagino, com a E a quantidade de Pina empreendimento tá que tem lá. sempre com você? Como é? 50%, 50%. 50-50. Eu como sou mais dono do meu horário, às vezes eu acabo ficando um pouco mais, né? Porque a Vanessa tem uma vida social muito rica, então ela tá fazendo doutorado na PUC, que é uma fase que pede muita energia, né? E fazer muita leitura e muita... Então tem fases que eu tô mais com a Pina. Mas normalmente a gente divide Puta, não bem. tem coisa mais legal que ficar com o filho, né, meu? Eu também acho isso aí uma cara, coisa incrível. a minha filha tá virando pré-adolescente e tô A começando minha a também, a questionar. minha tem 11. Eu sei bem como é que é. Eu tô começando a questionar. Eu já tô um pouco na sua frente, ela tem 10, né? Mas a Pina, tipo, esse final de semana, ela virou púbere na minha cabeça. Eu já tava sentindo muito a dor da virada. Tava sentindo, já que tava se aproximando. E eu enlutei com isso, porque eu pedi minha criança, né? Puta, eu tô sentindo a mesma coisa, meu. Enlutar, cara, chorava. Não posso nem falar que eu vou começar a chorar aqui. Se eu falo da minha desconexão, porque é muito doido, né? As nossas crianças, elas evoluem, né? Ou elas se transformam, só que a gente precisa se transformar junto. Sim. E às vezes a gente tá descompassado, porque a gente tem resistência, porque a gente é mais velho, a gente tem resistência à mudança. Especialmente quando é uma criança, que é quase um pedaço nosso no mundo, né? Apesar de ser feio você pensar numa criança como um pedaço teu, mas para mim a minha relação com a Pina é convalescente, é interconectada de um jeito que eu não consigo, é inquebrantável. Isso é muito louco mesmo. E aí, comigo é assim também. com a Pina se transformando, Eu com um filho de 18, que já vai falar, mãe, não vou nem Beijo, te atender. E aí você tem que deixar ir embora. Você tem que entender isso. E eu preciso entender também, porque eu também tô nesse processo de me desconectar. E eu tenho uma filha o autista, única. pelo menos, vai ficar sempre comigo, meu bebê. Ele vai ter essa Tem 1 característica. milhão de dificuldades, mas pensa bem. O que é muito, muito... Deve ser uma experiência de vida muito curiosa, né? Você ter uma... Eu sei que tem milhões de tem dores. milhões... Não, e eu imagino que tenha também milhões de nuances. A gente não pode falar do autismo como se fosse uma coisa, né? Não. Uma coisa gigantesca, né? Tem inúmeras particularidades debaixo dessa palavra. Mas deve ser muito... E dependendo, obviamente, né? Posso falar nível? Ou eu falo tem gente É grau? Eu falaria grau. Grau também. Qual que é a palavra Eles correta? têm áreas de... Bom, por exemplo, assim, todo autista vai bem em alguma coisa. uhum, O Guilherme vai muito bem em línguas. Então, assim, primeiro que ele aprendeu a ler antes de 2 anos. que demais. Só que eu falei, tá alguma coisa errada aí. Não achei que ele era o máximo. Eu tava dirigindo e primeiro ele falou Bradesco e tal. Eu falei, ele viu na TV. De repente ele fez Avn Faria Lima. Falei, ferrou, mas esse cara tá lendo. Um menino desse tamanho. Só que ele não tinha capacidade de entendimento de nada que ele lia. Uhum. Em inglês ele fala numa fluência que você não tem noção. E ele gosta de ver um filme em inglês com a legenda em outra língua. E isso é um exercício de gente que faz tradução simultânea. É super difícil. Tenta fazer isso. Eu faço às vezes, é difícil. Obviamente você deve falar espanhol fluente, argentino. Coloque em outra língua que você fale. Te dá um nó. Ele ama. E ele decora. Ele decora tudo. Só que ele não soma quantas xícaras tem aqui. Entendeu? Ele tem áreas... De especialidade. De especialidade. Então, Mas- é muito importante você notar isso nele. Não, mas eu tô dizendo assim, que independentemente da área de especialidade que ele tenha,
tem determinados graus de autonomia. Tem Sim. pessoas que são mais autônomas e pessoas que são menos autônomas, né? Dentro desse espectro amplo Tem. do autismo. E eu imagino que o seu seja mais dependente, Sim. né? Então, é muito estranho que você vai envelhecer e você vai continuar envelhecendo. Eu acho que a Paty não envelhece mais, que ela vai Não, se- só vai envelhecer no exato. papel. Aqui, Aí, mas você vai ficar madura e teu filho vai continuar sendo teu bebezão, apesar do corpo dele também amadurecer rápido, né? Porque ele também vai envelhecer. Então, provavelmente, quando você tiver 80 anos, ele vai ter 65 ou Isso. 55. Na verdade, eu acho que eu vou ter uns 32, né? Ele vai. Mas aí você vai também cuidar Dele. de um homem Eu idoso em dou algum banho momento. nele, ele com 1,80. Mano. Daí outro dia, eu não sei quem. Não é me meio ligou. constrangedor? Você não fica constrangida? É que não, sabe? Já entrou naquele. É que ele é tão diferente a alma do autista. E eu acho que tem coisas. Muito doido, porque eu fico constrangido com a minha filha nua. Então, mas é diferente. Porque a alma dele continua sendo um pouco Exato, imatura, né? ele não é a pessoa mais sem maldade. Tem um rapaz que ajuda a gente. Mas a sexualidade dele não desperta? Não, por enquanto não. Mas vai despertar, falaram. Por enquanto ainda não. E vai ser difícil também lidar com isso, né? Imagina o Gui apaixonado. Ele tem uma paixão por uma professora, mas assim, É platônico, né? Eu também tive paixões por... ele é muito. Eu acho que a pureza dele é o que todo mundo procura. 2 exemplos bestas. Tem um senhor que ajuda a gente em casa a levar, a buscar, ir ao supermercado. Então ele às vezes sobe em casa e fala: quer alguma coisa? Daí tô eu e o Guilherme vendo o filme. Daí ele fala: seu fulano, vem aqui, deita com a gente. Deita com a gente tá vendo um filme, é muito legal. E ele fica vermelho, né? Então, obrigada, pode ir. Ele, não, deita com a gente. Então, assim, ele não... Você entendeu que para ele não existe diferença nenhuma. Daí vai em casa jantar o CEO do planeta Terra, que o Marcelo convive com algumas pessoas realmente que tem. Daí ele passa na sala comendo uma banana, todo sujo, e fala: quer? E quase enfia na boca do cara, que tá todo mundo lá, cheio de dedos, e a pessoa até se assusta, sabe? Não quero. E ele dá risada, vai. Então, assim, eu acho que ele tem essa ingenuidade que é o que todo mundo deveria ser. Uhum. Ele não vê a diferença do humano. Sei. Nada para ele faz olhar uma pessoa diferente. Que da hora. Olha que animal isso. Eu conheço a Suzana Gulo, a do Mion, né? E o Romeu vai em casa às vezes. Você imagine quanta gente por Mion tá na Globo, gostaria de ter acesso ao Mion. Ele fala: vaza, Romeu, já deu aqui, ó. Ô tio, você pode ir embora? As moças que trabalham tirando selfie, se arrumando, pedindo autógrafo. E o Guilherme, vocês podem vazar, por favor? Eu gostaria de ficar sozinho agora. Maravilhoso. Não é maravilhoso? Daí eu falo: gente, que animal ser mãe dessa criança. Que tá nem aí. Demais. Que bom que você encontra esse lugar. Não é? Não, que ele tem. Não existe diferença. Se aceite a existência dele tal como ela é. E acho que daí durante muito tempo a gente tenta, sei lá, eu acho que deve ter sido uma dificuldade que você passou ao longo da vida, que foi encontrar um lugar onde o jeito dele fosse um pouco mais normativo, que fosse mais próximo daquilo que se convencionou chamar de Sim. normalidade. E que de repente você vai falar assim: não, eu gosto do jeito como você é. E era como eu acho que todo mundo deveria ser. Deve Por que ser. que você não vai oferecer a banana que você tá comendo só porque era um CEO? Eu ofereci. O que é uma coisa que, tipo, você talvez precise de muita sabedoria para chegar nisso. Às vezes as pessoas demoram décadas e décadas e décadas, porque se aparecer um CEO hoje na minha frente,
e o cara se achar especial, eu vou mandar ele tomar no cu. Exato, mas Tão demora simples quanto muito, isso. né? Não demora muito, ele já começou Muito. cedo. Ele já não começou tá nesse lugar. nem aí pra nada, mas ele ama muito. Ele fez uma lista, eu falei, Gui, é teu aniversário, você quer? Eu acho que eu ia mandar uma lembrancinha, que ele também não tá nem aí, era alguma coisa pra comer, que ele adora comer. Pra quem eu mando? Daí tinha umas pessoas que eu vi que não eram da classe. Falou, quem são? Ele falou, mãe, a moça que é a minha amiga do banheiro. Eu falei, gente, amiga do banheiro, eu não lembrava que é amiga do banheiro, é amiga da porta, é amiga igual a amiga da classe, é a moça que limpa o banheiro, entendeu? Ele não vê a menor diferença. É muita evolução mesmo isso aí. É muito acima, não é? De não perder a ordem, de não ter clareza da ordem social. Hierarquia, das a ordem social hierarquias. nada. Isso é muito foda mesmo. Comunista! Ah, será que o Guilherme é O Gui comunista? é comunista. Mas ele Dos não abre meus. mão do iPhone 13. Tudo bem, todo mundo tem que ter um iPhone 13. Eu só favor. Tá Vai, liberado, vai. tá liberado com o iPhone. Eu acho que todo mundo deveria ter acesso àquilo que é bom. Acho que todo mundo. E ele vai te ver e vai falar, vamos dizer, ele vai na tua casa e fala, tem Wi-Fi? Aqui tem Wi-Fi? Ah, mas isso todo mundo pergunta. E se tiver, ele fala, ufa, tá bom, Tem pra onde escapar. acabou. E o que ele faz no celular? Ele gosta de, nossa, ele tem uma facilidade para navegar. Mas o que ele vê? Ele gosta de ver, ele joga muito coisa de Mario Bros. Eu já levei ele para Nova York, na loja da Nintendo. Ele parecia uma celebridade, porque ele passa por umas fases e ele não erra nada. Aquela nerdaiada, uhul! Eu acho maravilhoso. Não, e ele amando, ele, obrigada, gente, em inglês, né? Thank you. E ele passa assim, ele zera o mundo em 2 segundos. Eu nem Sem perder entendo. vidas. Não, Super não Mario perde Bros. nenhuma. Não perde Super Mario Bros. E ele fala em Eu já japonês. sou fã dele. Agora, mãe, e daí ele me liga e fala, mãe, agora eu cheguei no Satori Aramuta. É uma hora que aparece o fim do jogo e aparece o nome do cara que fez. Eu falei, você acabou, você zerou. Zerei tudo, mãe. Maravilhoso, Então, na eu já sou fã loja- dele. Então, a Paty falou, por isso que você é à frente do seu tempo. Tira Leva a tela, não esse- tem tela, não tem filtro, não tem nada. Nada. Leva ele. Você sabe que agora tem um 100% mundo do Mario Bros, pureza. né, no Japão. Então, em Osaka, mas ele não gosta de avião. Nossa, aí não dá pra ir mesmo, hein? Osaka. Não, eu vou tentar. Porque eu vou imagina, tentar. ele não se esqueceria jamais. Não, eu mostro pra ele os vídeos, ele pira. Mas ir pro Osaka tá A Paty fácil. vai de foguete daqui a pouco até lá. Mesmo acho que eu vou pedir pro Marcelo comprar um jato e pôr no meu cartão. Bom, gente, acho que já falamos Desculpa, bastante. Facundo, a gente abusou, né? Abusamos de você, Imagina, abusamos da por sua quê? hora, da sua boa vontade. Imagina, tava tudo certo. Eu continuaria ainda mais 1 hora. Tá tudo Mas- bem. Então, várias. o problema é esse, né? A gente tá falando aqui, vai falando e poderia falar 3 dias com você Fazia aqui. muito tempo também que a gente não se encontrava, Pois é. né? Agora, a Então, última coisa mesmo. A gente foi expulso de uma reunião Ela na tá louca Mex. pra te perguntar isso. Você lembra que a gente foi expulso? não. Ele não lembra Que de a nada. gente você falou. gargalhou, tenho certeza absoluta. Deu um ataque de riso na gente. Eu tenho uma vaga lembrança disso. E era uma reunião mega power com o povo VP da, sei lá da onde, Latin America. Daí mandaram a gente embora da reunião. E a gente parou no corredor e riu mais meia hora. Eu falei, se o meu pai for chamado, que meu pai foi chamado até no pai ângulo foi da chamado. É. Sergipe. Mas por que a gente Meu deu pai risada? Porque Chamado deu na ataque Mex. de riso. Alguém falou alguma coisa, eu olhei pra você e a gente não No conseguia meio da parar. reunião, E o Sérgio Nery falou, vocês se retirem, por favor? E a gente foi mandado embora de uma reunião. foi o Sérgio Nery que nos tirou. Sim, porque a gente estava atrapalhando muito. Gente do céu. Sérgio Nery, te amo. Obrigado Te por você ter amamos. aguentado tudo que a gente... Obrigado por tudo, Sérgio Obrigada. Nery. Lembra do Salvador? Vamos terminar, vai. Bom. Não, a gente continua nessa resenha, posso? Facundo, obrigado. Pô, estivemos aqui com o Facundo Guerra, empreendedor eclético. Aliás, o papo foi mais do que eclético, né? Nossa, A gente falou, mais impossível. a gente falou de inclusão, política, empreendedorismo, histórias do Dinheiro, passado. Falamos de um Cartão monte de de coisa. crédito, Não, realmente. Conversa de trifeta, amigo. Trifeta. Aprendemos novas terminologias. autismo.
Maravilhoso. Obrigada. E Obrigado boa pela sorte, presença. hein? E siga o Papo nossa. Eclético no Instagram, @Papo Eclético, no TikTok também, @Papo Eclético. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima.